Olá, pessoas! Ai, deixa o Instagram chamar. Enquanto isso, olha como está o cabelo. Oi, oi, gente! Ó, mais um barco, meus sócios maravilhosos. Carol, Laila, Lisana. Oi, lindona! Tudo bom? Lisa. Oi, Lisana. Isadora. Gente, sejam bem-vindos e bem-vindas. Deixa eu botar aqui qual que é o tema da live de hoje. A live de hoje nós vamos falar sobre sentimentos. Fazendo as pazes com sentimentos. É a live Fazendo as pazes com os sentimentos. Essa live vai ser com a Nanda do Piscimama, que é uma amiga querida, que já deve estar entrando. Ah, eu achei que eu tinha pegado o livro não tá aqui. Mas enfim, é um dos capítulos do meu livro novo, o Porquê Gritamos. E aí eu decidi fazer uma live sobre cada capítulo. Na realidade, não é sobre o capítulo em si, é sobre o tema do capítulo, né? Porque os convidados não leram o livro, então eles não. Só a Thaís que tinha lido o livro. Então eles não têm noção do que é o capítulo, mas são pessoas que eu sei que estão bem alinhadas com o que eu penso e com o que está escrito no capítulo, e aí eu resolvi chamar pra gente conversar um pouquinho sobre essas coisas que estão por trás dos nossos gritos. A Nanda já deve estar entrando. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o porquê, o quanto os nossos sentimentos e a pouca educação emocional que a gente recebeu influenciam nessa nossa forma de ver os nossos filhos, nessa forma de lidar com as relações e de lidar com os sentimentos deles, né? A gente não aprendeu a lidar com os nossos sentimentos. Ele não achei no Spotify, não liberamos ainda, amor. Deixa eu te contar pra você. Gente, eu falei ontem, tô perdendo noção de tempo com esse negócio de quarentena. Ontem eu fiz uma live com o Xande, o Alexandre Coimbra, e a gente falou que ontem a gente ia liberar o Spotify, né? O podcast. Tô falando que a cabeça hoje não tá boa, não. Que a gente ia liberar o podcast ontem. Só que aconteceu. Nosso querido amigo que tá fazendo a parte prática da gente, porque a gente não entende bulhufas, ele tá com um bebê e um filhinho de 3 anos. Então, assim, a gente tava na expectativa de dar, mas ontem não deu, não coube, assim, ele não conseguiu colocar tudo, a gente só conseguiu enviar os textos que faltavam no comecinho da noite, e aí ele não conseguiu colocar. Então, enfim, né, são 3 pessoas que têm filhos pequenos e que estão se ajeitando nessa coisa louca que é a quarentena, sem qualquer tipo de apoio de ninguém. Então eles estão. Ele não conseguiu colocar ontem, mas creio que hoje a gente está liberando. Assim que liberar, eu vou pôr nos stories e vou botar o link para vocês. Tá? É que, enfim, era pra ter sido ontem, mas a gente atrasou um monte de coisa que ele pediu pra gente, que a gente nem sabia que era necessário pra colocar um podcast no Spotify. Então a gente atrasou um monte de coisa e quando a gente entregou ele já não tava com tempo pra botar e assim ficou. Tá bom, gente. A Nana chegou! Deixa eu aceitar ela aqui. Acho que ela tá. Acabei de aceitar. Vamos ver como é que vai ser pra entrar. Oi, amiga! Gente, pra quem não Ai, gente. conhece, essa é Nanda, do Piscimama, que se você não segue, vai lá seguir. O trabalho da Nanda é lindo. E todo mundo que me pergunta, Elisama, fala sobre desfraude. Eu falo, vai lá ver a Nanda. Elisama, fala sobre Piscimama. Vai lá ver vai do Deixa que a Piscimama, Nana porque a Nanda fala. fala. Ela fala lindamente sobre esse negócio. Ela fala sobre tudo, sobre muitos assuntos, sobre educação, como eu falo. Mas é que ela fala muito bem. E eu aprendi muito, inclusive, quando anda falando sobre sono. Muitíssimo. E sobre Ai, que desfraude. legal, não sabia disso que você tinha Pois aprendido de é. sono comigo. Que Aprendi legal. coisas de sono e de desfraude com você. Você lembra quando a gente viajou junto? Tirei algumas dúvidas com você. Te perguntei algumas coisas. Foi. Amiga, mas por que Você não pode lembra da acordar minha assim? memória, amiga? Ai, você não tem... Você lembra dessa questão? Mas eu fico feliz de saber que a gente, de lembrar, né? Mas infelizmente a minha memória é impressionante, assim, eu não entendo.
Mas que bom. Então, e a Então, gente... eu fico muito feliz, já aprendi coisa pra caramba com você, então você aprende alguma coisa comigo. Eu fico muito Nossa, feliz. aprendi um monte de coisa. Gente, Nanda, se apresenta aí para quem não te conhece. Ok. Eu me chamo Fernanda, mas me chama de Nanda. Se você falar Fernanda, eu vou achar que você tá bravo comigo. Nanda Perini, eu Que sou nem eu, psicóloga. Elisama. Não é? Gente, e se chama de Fernanda Perini ainda, né? O que que eu Não é? fiz? Meu marido, ele, tipo, ele é proibido de me chamar de Elisama, né? Ele é proibido, ele me chama de amor. Aí quando eu falo, ô Elisama, o que é? Você tá brigando comigo por quê? Já Mas eu não tô chora. brigando com você. Mas eu Qual vai não ser tô a brigando técnica que com eu vou usar? você. Mas eu não O tô brigando com cérebro você, mas você me chamou de primitivo. Elisama. Ele, mas É assim, o Elisama é o meu, seu nome? o meu cérebro mamífero chama Nanda, o primitivo chama Fernanda. Então, se eu chamar Fernanda, ele já sai, me chamaram. Joga só aqui. Luta, fuja, luta, fuja. Ai, meu Deus. Mas então, eu sou educadora parental, sou especialista emocional, igual eles amam. A gente fez essa formação juntos, foi uma delícia. Eu sou também mãe de dois, mãe do Theo e do Gael, né? O Theo e o Gael, um tá com 4, outro tá com 5 agora. E eu também sou educadora de sono, enfim, eu sou eu. Eu falo de educação, falo do tema que tiver, enfim, que a gente vai precisando de falar. E hoje nós vamos falar sobre fazer pazes com os sentimentos, né? Com os sentimentos, sobre Que é como a uma gente... coisa fala. maravilhosa que eu aprendi muito com você, muito com seus textos. Estou muito ansiosa para ler o seu livro, porque tiveram algumas, né? Assim, quando a gente lê um texto, a gente capta a ideia do texto, mas tem aquela frase que te dá aquele tapa, assim, você, "Oh, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso." Ou então você já tinha pensado, você já tinha ouvido, mas aquela frase escrita daquele jeito, sabe, É, bate. Enfim, tem algumas dessas, né? Eu até uso de quote na página, porque eu uso muita coisa sua. E a que bateu em mim foi de que você percebeu, né, como você gritava mais quando você não chorava. E que aí teve um dia que você e Miguel se abraçaram, choraram, 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 uhum. choraram. E essa experiência, né, que você passou e que você teve a genialidade de botar nesse texto, foi uma coisa que me bateu muito forte, assim, porque como a gente estudou, né, na nossa formação da inteligência emocional, do aspecto de emoções que existem, a correlação entre as emoções e tudo mais. Então, uma coisa é você tecnicamente olhar, ver, né, as emoções lá, o quadrinho bonitinho, colorido, entender que a raiva vem do medo, essas coisas logicamente, né, tecnicamente. Outra Uhum. coisa é você conseguir, no seu dia a dia, né, ter autoconhecimento a ponto de você relacionar o grito ao choro, né, assim, É. que são coisas que parecem tão separadas, mas que são dois gritos, né, assim. Cara, são muito unidos, estão muito relacionados e que a gente não percebe. E assim, nós fomos educados para não chorar, né? A Sim. maioria de nós foi educada para não chorar. Não chora, não chora, cala a boca, você quer motivo de verdade para chorar, tá achando por bobagem, você é muito chorona, você é muito chorão. Então, a gente foi educado para não chorar. E eu, eu criei uma casca grossa muito densa em cima de mim da raiva, sabe? Então, Uhum. assim, eu brigava muito, eu tenho uma tendência a brigar, melhorei muito, nossa, mas assim, eu brigava demais, eu briguei muito na escola, eu briguei de trocar soco até o segundo grau, sabe? Então, assim, eu não era uma pessoa calma e tranquila, mas aquela raiva, ela vinha de frustração e de dor, e de angústia, de tristeza, que eu nunca nem sabia que existiam. Uhum. Eu só conhecia a raiva. Esse era o meu leque de sentimentos, raiva. De eu ficar Era triste, eu uma tinha. expressão, né, de várias coisas através de uma Sim, única saída, né? era o único escape que eu tinha, era a raiva. E aí eu sentia muita raiva. E eu brigava muito com as pessoas, e eu gritava muito com as pessoas. E eu dizia, eu era a pessoa que falava, choro! Tem tempo pra essas coisas não, amor. Levanta, dá tempo de chorar não. A vida segue, ó. A vida tá chamando aí. Quando a gente é fraca, ficar E sentado fala chorando. essas coisas com muito orgulho, né? Porque Com quando a muito gente tem esses orgulho. conceitos,
né? Tanto que a gente vê, né, Elisa? Eu tenho certeza que você enxerga isso no seu trabalho também, a quantidade de gente que investe tempo para vir fazer texto de comentário nos nossos posts para defender assiduamente. Poder gritar, poder bater, né? Assim, tamanho orgulho que sente É. de acreditar nisso, né? Sim, sim, porque é isso, esse orgulho, ele é diretamente proporcional ao nível que eu tenho que me proteger de mostrar meus sentimentos, né? Então, assim, eu Uhum. monto essa história pra ver se até eu acredito nela. E eu, Uhum. por muito tempo, falei, sabe? Muito tempo, falei coisa de gente besta, tá chorando. Ai, não tenho paciência pra essas coisas. Vixe, eu tenho paciência pra chorar, eu não choro. E aí eu não percebia que eu não chorava, mas eu gritava, eu brigava. Como as pessoas falam, ah, meu avô, minha avó, isso ninguém nunca chorou. Sim, a minha avó sempre teve expressão alta, meus avós sempre no álcool, no tabaco. Então, assim, a gente não sentia, eles fingiam não sentir, mas tinha os escapes, cara. Sabe? E que Não muitas vezes chorava. são muito mais doentios, né? Assim, muito mais Pois é. transtornados, né? Do que você se dar o direito de chorar, né? De chorar, de chorar. E assim, o choro, ele é como comer, beber água, fazer xixi, ele é natural, sabe? É o que vem Uhum. naturalmente, naturalmente. E aí, por coincidência, né? Eu escrevi hoje um texto sobre ontem, que foi um dia que eu sentei, mas eu chorei. Sabe aquele choro de você se largar? Eu chorei largada ontem, assim, eu chorei largada. E chorei nomeando a minha dor, assim, tipo, eu estou cansada. Muito Uhum. cansada, eu não queria. Ou ontem eu queria, tipo, dar uma pausa nas crianças e poder me arrastar vendo Netflix e comer e voltar pra cama e ter aquele dia de preguiça que a gente tinha quando a gente não tinha filho, sabe? Que você podia se jogar na cama e simplesmente se entregar à bed e acabou e dormir de conchinha com a bed. Eu queria dormir de conchinha com a bed ontem e não tive É. condição. E eu acho que essa quarentena, essa pandemia, né, essa situação que a gente está vivendo, está trazendo para as nossas vidas assim é, muito assunto, né? Tá levantando uma Uhum. poeira assim e ainda testando toda a nossa habilidade de lidar com a incerteza, com a insegurança, testando todas as nossas, né? Toda a nossa tentativa aí de, enfim, de ter um mínimo de autossuficiência no sentido de gerir essas emoções. Ontem, uma sincronicidade mesmo, porque ontem eu tive um dia idêntico. A sensação que eu tinha que era o dia que eu precisava de não ter a vida que eu tenho, sabe? Assim, tipo assim, Uhum. eu precisava isso que você falou, de poder passar o dia morgando, assim, sabe? Assim, poder ver aqueles filmes horrorosos que a gente detesta ver porque faz a gente sofrer muito. Assistir um filme daquele só pra chorar, aquele, sabe? Assim, às vezes parece que é uma necessidade tão importante quanto comer, quanto beber água, assim, você conseguir dar voz para esses momentos. E acredito que às vezes na maternidade a gente até pode se dar esse direito, né? Falar, não, hoje eu tô precisando chorar, hoje, mas parece que você meio que tem 20 minutos para isso, né? Isso, Sabe, assim, tipo, ai, amiga, nossa, isso. eu vou fazer Serei isso, largada vou. durante 40 minutos, porque Isso. logo apareceu alguém. Isso, ou então, tipo assim, igual você fez, né? Vou abraçar o Miguel, vamos chorar aqui. E aí, e a criança acabou e você tá, mas eu não acabei. Eu ainda preciso mais umas Para 3 horas. acordar, eu E o choro. menino, pronto, mamãe, acabou esse momento, agora eu quero brincar. E você tá tipo, mas eu não acabei. Não tem jeito, acabou pra todo mundo, sabe? E aí você fica, caramba, mas e as minhas necessidades? E às vezes não dá pra você priorizar essas suas necessidades, não dá. A criança Não tá dá. ali, também não dá pra você derrubar isso em cima da criança, né? E daqui a pouco ela já tá assustada. E ligou pra É. avó. Minha mãe tá chorando há 2 horas, né? Pode ter Enfim, alguma então coisa de você não errado. tem. É. E a mãe, né? Dependendo. Ei, levanta. Que Uhum. isso? É besteira, menina? Você tá assustando seu filho? É. Não tem motivo de chorar. Todo mundo Piorou minha saudável. Ninguém pegou situação. Covid. Minha mãe não deixa eu chorar. Aí, É. bom, aí eu percebo assim que acaba que nisso que a gente tem meio que pouco tempo, pouca condição, né? E às vezes eu não sei se com você acontece também, mas às vezes perde o timing.
Tipo, Sim. depois botou os meninos pra chorar, pra chorar. Botou os meninos pra dormir. Vamos todo mundo chorar agora, gente. Tá na hora de choro aqui de casa. Eu pensei, ok. Não, mas se você botou todo mundo pra dormir e tal, tá sozinha na sala, taça de vinho, você. A minha vontade de chorar passou. Ele foi Eu teria que embora. caçar alguma coisa, mas aquilo ainda tá aqui. Aí você tem que ficar, né, indo a esses recursos de assistir um filme triste que vai te Você vai, deprimir por exatamente, você 3 vai para aquele dias. recurso que vai te ajudar a acessar aquele negócio de novo. Porque às vezes você É. engole, e nós desenvolvemos muito bem essa capacidade por conta da nossa infância de engolir e passar. Sabe? De engolir e botar outra camada de coisas em cima. Porque não dava pra ficar com essa vontade de estar lá daqui o tempo inteiro, então a gente passava. E aí a gente fica com esse choro entalado e ele vai juntando com outra camada e com outra camada e com outra camada e vira uma explosão e uma impaciência, porque assim, cara, quando a gente tá cheio até aqui, não tem espaço pro barulho de ninguém. Sabe? Não tem Uhum. espaço pra lágrima de É, filho. E é isso que eu não queria, tem. que eu sempre falo para as mães assim: "Ah, mas eu sou mãe solo, Elisama, eu vou chorar que horas, cara, no banho. Não sei, com o menino é bebê, com o bebê eu chorava no colo. Ah, Sabe, tipo é. assim, eu chorava no colo, que o bebê dormia eu... e me entregava ali. Mas assim, se Eu já você não chorei botar muito com o isso bebê no pra colo. fora com choro, você vai botar com raiva, você vai botar com grito, você vai botar com irritabilidade. E aí É, depois vira aquele ciclo do caos. Porque você grita e aí você fica se sentindo culpada e triste, arrasada porque você gritou, aí você fica frustrada com quem você é. E aí o que acontece? Você grita de novo, porque a frustração é raiz pra raiva. isso. E Exatamente. vira E é uma bola importante. de neve. E aí é aquela análise, né? O que que você prefere? Você prefere que seu filho te veja chorando ou que o seu filho te veja fazendo ele chorar, né? Acho que o fim das contas é como se fossem essas duas opções, né? Então, ou você caça um horário, né? Seja dentro do banho, seja perto da criança mesmo. Agora, eu assim, penso que a gente tem que repensar, né? Ressignificar essa questão da vulnerabilidade, né? Que a gente vê a Brené Brown falando tão bem, assim, que é a gente também aprender, né? Por que que a gente tem tanto medo de estar chorando na frente das crianças? Por que que, né? Nossa, Teve um dia que maravilhoso, Nanda, você um tocar nesse filho assunto. mesmo, um filho meu bateu no outro de um jeito assim, aleatoriamente, sabe? E aquilo me magoou tanto que eu comecei a chorar, né? Eu fiquei muito triste com o que aconteceu. E aí, como eu vou nessa pegada, né, de não promover rivalidade entre irmãos, então você não intervém, eu não quero que os meus filhos se deem bem para não me deixar triste, eu quero que eles aprendam a Uhum. respeitar um ao outro e tal. E aí, naquele momento, eu me vejo, tipo, não, eles não podem ver que eu tô chorando, porque senão eles vão achar que eu tô educando eles pela minha felicidade e tal. Eu pensei, cara, pera lá, o padrão da minha educação não é pela via do para a mamãe ficar feliz, não é. Agora, um dia eu ter ficado extremamente decepcionada com o comportamento, a ponto de eu naturalmente começar a chorar, por que não permitir que eles vejam essa minha vulnerabilidade, né? E ao mesmo tempo eu fui analisando de por que que isso podia ter mexido tanto comigo. E aí eu lembrei de uma vez que meu irmão me bateu muito feio e ninguém acreditou em mim, blá blá blá. E aí aquilo tudo veio, né? E eu não quero isso para a relação dos meus filhos e tal. E eu contei tudo isso para eles. Tudo. Falei aqui, quando eu era pequeno, uma vez, o Dindo bateu em mim, eu não gostei. Vovó não acreditou em mim, vovô não acreditou em mim. Eu fiquei muito triste. Sabe? Expliquei, ó, eu sempre vou acreditar em vocês, mas você precisa entender que você não pode bater no seu irmão assim. Sabe? Você não quer construir essa relação com seu irmão. Entendeu? E eu chorava, chorava, chorava. E assim, ao mesmo tempo que eles viram que eu tava triste, eles entenderam que não era só isso. Eles Uhum. sabem. E eu acho interessante, eles que os meus filhos, eles têm o hábito, e eu tenho certeza que você vê isso na sua vida também, como que essa direção que a gente está tomando, né, da educação dos nossos filhos, como que isso reverbera na relação deles, assim, lindamente, né? E eu vejo muito frequentemente eles analisando a necessidade por trás do comportamento um do outro. Cara, isso é muito legal. Isso é, cara, tem horas que eu falo com meu marido assim, eu falo, a análise do Theo eu não teria feito.
o que o Gael falou agora, eu não teria, tipo assim, porque eles estão fazendo isso desde muito novos. Então, É o padrão deles, né? obviamente, Eles estão criando um padrão que é diferente do que era o nosso padrão. E assim, você tocou nesse assunto de chorar na frente da criança, isso é muito importante, porque todo dia alguém me pergunta isso. Elisama, e eu posso chorar na frente da criança? Elisama, eu vou chorar na frente da criança? Vai, gente. E a criança te vê lidando com o seu choro. Ensina ela também a lidar com o choro dela. Essa com certeza. construção e essa responsabilidade de você falar, eu tô chorando porque doeu. Porque eu esperava. E aí é bem importante a gente lembrar do. Não é eu tô chorando porque você me deixou triste. Não é você que me deixou Isso. triste. Eu tô triste porque eu tinha essa expectativa. Eu tô triste porque eu lembrei dessa situação com meu irmão. Eu tô triste porque, enfim, porque é meu e o comportamento do outro contribui ou não. E a criança precisa Uhum. saber que o comportamento dela também contribui com a nossa felicidade, assim como nós com a felicidade Claro. dela. Ela precisa Sim. ter Ela tem empatizar, né? Ela responsabilidade tem sobre o que. sentimento dos outros, né? No sentido de que, né, da mesma forma que eu não vou sair fazendo um monte de coisa que magoa eles, não vou Pois fazer um monte de coisa é. que, né? Como Então, seria, por eles precisam exemplo, começar a Liz? pensar. Como seria, por exemplo, ontem você se trancar no quarto e falar, hoje o meu dia, sabe? Tipo assim, hoje eu É, vou tirar o dia, feriado, não vou ser esqueçam que mãe eu hoje durante o existo. dia. Você não faz isso por quê? Porque você sabe, você tem responsabilidade sobre as emoções dos seus filhos, sentimentos, blá, blá, blá. Então, existe essa responsabilidade social, essa responsabilidade, né, nas De relações olhar o outro, de interpessoais. pensar como que eu vou lidar, como é que Sim, esse outro está se sentindo. Independente, eu não sou capaz de fazer ninguém feliz ou triste. Isso é fato, ninguém é capaz de fazer ninguém feliz ou triste, ok. Mas o meu comportamento pode ser aqui o gatilho. Então é importante eles saberem, filho, eu não gosto de ser isso, tratado assim. Eu não gosto, dói, exatamente. machuca. E assim, Uhum. eu já chorei de raiva e de impotência na frente dos meus filhos algumas vezes. Porque assim, a gente não aprendeu a lidar com a nossa raiva. E aí, como eu falei lá no comecinho, eu sempre explodi. Esse é o meu padrão, explodir. E aí chega um filho que me fala coisas que eu não deixaria ninguém falar, porque eu sempre deixei uma linha muito grossa, muito clara de onde as pessoas podem ultrapassar perto de mim. E aí vem esse filho que fala coisas às vezes que doem, sabe? Porque fala, porque às vezes age de uma forma. E aí já teve situações em que eu sentei no chão e eu comecei a chorar, tipo, no meio de uma conversa com ele, no meio dele gritando, ou dele empurrando. Eu sentei no chão e comecei a chorar. E aí ele parou e olhou pra mim e eu falei, filho, nesse momento eu não sei o que fazer. Eu só preciso chorar pra eu poder encontrar em mim o que eu preciso fazer, porque nesse momento eu não sei o que fazer. E aí ele sentou do meu lado e eu expliquei, eu não aprendi a lidar com a minha raiva, Raquel. Eu não aprendi. E quando você faz isso, eu acabo sentindo muita, muita vontade de bater em você. Porque é esse o jeito que eu aprendi a lidar com as coisas que me desagradam. Eu não aprendi a lidar de outro jeito. Eu tô aprendendo a lidar com minha raiva, filho, enquanto eu te ensino a lidar com a sua. E às vezes é muito difícil. Eu não nasci sabendo, tem dia que eu não consigo. Tem dia que eu simplesmente não consigo e hoje eu não tô conseguindo. Eu tô exausta, eu não sei o que fazer. E aí nesse dia ele sentou e teve um dia que ele sentou e ele começou a chorar também. E aí ele chorava e ele falava, mãe, como foi que ele falou comigo? Ele falou alguma coisa tipo que ele também estava aprendendo. Uhum. E aí foi um dia lindo, porque a gente combinou que a gente ia ter mais paciência um com o outro. Que ele ia ter paciência com o meu aprendizado e que eu ia Uhum. ter mais paciência com o aprendizado dele. Então, assim, Isso é a gente, maravilhoso, né? pô, a gente vai chorar, cara, a gente vai sentir, a gente. E essa pergunta que você fez, Nanda, ela foi tão incrível, sabe? De perguntar, você vai querer que ele veja você chorando ou você vai querer que ele veja você gritando, fazendo ele chorar? Porque assim, o nosso sentimento, ele vai sair de alguma forma. De alguma Ele não vai forma, né? ficar. Ele não vai Não, ficar e eu preso. acho muito interessante essa reflexão, que eu acho que, assim, um dos grandes, né, diferenciais entre a proposta que a gente, né, defende aqui de educação e a tradicional que a gente foi criada, eu acho que uma das principais diferenças é essa consciência que a gente tem que ter do que é nosso, né? Então, fazendo as pazes com os Nossa. nossos sentimentos, você está falando? Porque no momento que eu começo a chorar, porque um filho meu bateu no outro, ok, eu tô triste por isso? Tá. Mas, cara, será que é só isso? Porque isso é Não uma é. coisa que a gente, se a gente for, tipo assim, se a gente abraçar esse lado do você me fez chorar, você me fez sofrer porque você bateu no seu irmão, você perde a oportunidade de se conhecer mais,
de saber as suas dores, de saber quais são as cicatrizes que você está trazendo, né? De E cuidar mais do que delas. isso, de cuidar delas, de tratá-las, né? E mais do que isso, você acaba jogando todo esse machucado, né? Sangra em cima dessas Em cima da crianças, porque criança. Você pega o seu lixo e vai lá, pronto, arruma. Organiza isso. aqui, essa minha Exatamente. bagunça Então, aqui. assim, por que que eu tô falando isso? Porque ao mesmo tempo que eu acho muito importante a gente dizer que a gente vai chorar na frente das nossas crianças e que isso não dizer, se colocar hierarquicamente abaixo ou ser fraco ou nada disso, ao mesmo tempo a gente não pode cair na besteira, né, de ver isso de forma superficial. Sim, e de Porque acreditar. E aí, esse jogo de falar, você me fez chorar, você me magoou, você me fez, né? Esse jogo faz a gente perder isso daí. Porque assim, o que sim, aconteceu? Ontem eu tava muito, muito, muito mal. E a gente tinha passado por um determinado problema que a gente tem gatos. E os muros da gatos, casa. vários. Gatos. A gente tem 2 gatos e um cachorro. E os muros da Eles casa que a gente são mora. Loucura, Eu te loucura. admiro. Guerreira, você falou, quer saber? E Loucura. mais um gato. E quer E saber? mais. E outro gato. E agora mais um cachorro aqui dentro. Porque tá Porque tá fácil. pouco. Porque tá simples. Eu tô aqui implorando pro meu marido pra gente ter um cachorro e não ser de jeito nenhum. Vou falar agora, olha 2 lá. gatos e um cachorro. Elisama tem 2 gatos e um cachorro. Eu não posso E ter um um. cachorro. Hum. E Vai, aí, vai. os gatos, o muro dessa casa que a gente tá morando agora, que a gente se mudou, ele é baixo. Então os gatos estavam fugindo. E o que é que faz? Minha casa, meu quarto tem varanda. E aí eles ficam passeando pelo telhado, que eles não saem de casa. Eles ficam passeando pelo telhado. Então de manhã eu tranco eles aqui no meu quarto para eles andarem pelo telhado, que aí eles não conseguem sair de casa. E o cachorro fica lá embaixo. O cachorro, a loucura, o cachorro dorme no meu quarto, porque senão ele fica latindo pros cachorros na rua. E aí de manhã a gente troca. De manhã, tipo assim, de noite os gatos ficam lá e o cachorro aqui. E de manhã os gatos ficam aqui no quarto e o cachorro lá embaixo. E aí tem uns dias que tá rolando. A cara de Saed aí, ele botou carinha pra você. Tem uns dias que tá. Tem uns dias que fica Saed é o marido dela. Tem uns dias que na hora que a gente põe os gatos pra dentro, tá rolando briga de Miguel. Ixi, Maria. E aí ela ainda desce pra botar os gatos pro meu quarto, e aí ele briga, daqui a pouco ele tá batendo, e daqui a pouco tá um chororô, então uma gritaria. Mas E ele briga com ontem, quem? com o mundo, ele se tranca e diz que não vai deixar ninguém botar os gatos dentro de casa, um escândalo. E aí ontem, eu tava mal, né? Eu acordei mal. E eu pensei, cara, não estou a fim de negociar. Não estou a fim de conversar. Não estou a fim de ouvir. Eu não quero. Eu quero que todo problema de comportamento ele desapareça. Não quero saber do futuro. Sabe aquele dia que você tá Eu quero mal? Eu não pode quero. plim, plim, Eu plim. quero pode pra limpim, E pode sabe? plim, Tipo, plim, plim pra gente é o quê, né? É apelar pra porrada, é falar assim, assim, hoje eu não estou aceitando, hoje eu sou o meu pai, hoje eu sou a minha mãe aqui dentro desta do casa. meu jeito e acabou. E aí, É. tipo, eu me fiz de louca. Como eu não ia pra esse caminho, e eu sei que esse caminho é o caminho mais fácil pra mim, eu me fiz de louca, né? Eu ignorei o máximo que eu pude, e aí acabei O arrastando baldezinho ele vai do quarto. enchendo, né? Pois é, acabei arrastando ele do quarto sem ele querer, mas arrastei, tranquei a porta do quarto e deixei os gatos aqui em cima. Aí hoje de manhã veio de novo a mesma confusão. E aí eu tava no banheiro, e aí eu parei pros caras assim. Eu sei que ontem eu não estava com disponibilidade emocional de resolver esse problema. E a minha consciência de não ter disponibilidade emocional me fez pensar, não é ele que é chato, que é insuportável, que é problemático, que é aquilo que a nossa cabeça faz. Eu não tenho condições de ouvir, de conversar, de negociar. Ontem eu não estava. E aí hoje eu pensei, cara, eu preciso encontrar condições para. E aí eu nomeei pra mim. O que é que eu queria? Eu queria que fosse fácil. Né? Vamos combinar que a gente queria que fosse fácil? Pronto. Eu parei de pensar, eu queria que Eu só fosse quero fácil. uma coisa, né, Elisa? Eu só Que quero uma seja fácil. coisa. Uma Um coisa. Não pedido. tô pedindo muito. Não tô pedindo muito. Quero E aí mais quando do que você... isso. Não é muito, amiga. Eu acordei e pensei que eu queria que fosse fácil. Tipo, é isso que eu queria. Eu queria que ele nunca reclamasse de nada, que ele fosse um anjinho, que ele fosse muito Queria que ele abrisse a porta e tranquilo. falasse, mamãe, já botei os gatos. Já Exatamente. tranquei Que os gatos, já bom resolvi. dia. Que nem o filho de uma amiga minha, ele acorda assim, bom dia, mamãe. Olha que lindo dia está fazendo lá fora. E aí, tipo, eu não queria muito, eu só queria que ele abrisse bom dia, Bom mamãe. dia, Que bom lindo dia dia. está Isso é fazendo sempre lá assim, fora. né? E aí, tipo, eu nomeei isso pra mim, sabe? Tipo, eu reconheci que o que eu queria era que fosse mais fácil, que tá pesado, que tá puxado, que eu tô cansada.
que a minha expectativa é de que ele fosse um menino tranquilo, fofinho, sabe? Que nunca altera a voz, que aceita as coisas numa boa, porque ia ser fácil pra mim. E aí depois que eu tomei tudo, eu meio que gargalhei da minha cara, tipo, ok, querida, né? Entendo tudo isso, mas a educação não é sobre ser mais fácil pra você. Educar um filho não é sobre facilitar o seu caminho. Tipo assim, ok, essa era a minha vontade. E com a realidade, como é que eu vou lidar? E aí eu parei, eu chamei ele, filho, e aí? Eu tô vendo que você quer muito ficar com os gatos. O problema é que eu não posso deixar os gatos lá soltos lá embaixo. Eu preciso abrir a porta, o cachorro quer sair pra fazer xixi, ele quer ir pra grama. E o quarto tá... Os gatos, se eu abrir, os gatos vão fugir. A gente ama os gatos. Como é que a gente vai resolver? E aí... Ele, mas eu queria que os gatos ficassem lá fora mais tempo. Eu fiz, ok. Então vamos pensar juntos numa solução. Quanto tempo os gatos ficam lá dentro? A gente desce, eu desço... Deixa os bichos todos soltos por 5 minutos. Tá bom pra você? Aí ele parou 5 minutos. Eu fiz isso, 5 minutos. Tá combinado. Eu fiz, então tá. Quando eu descer, a partir de amanhã, eu vou descer por o despertador por 5 minutos. Você vai ter 5 minutos com gatos, cachorros e toda a floresta solta dentro de casa. Depois, mamãe pega os bichos e põe lá em cima. Estamos combinados, meu amor. Tá ótimo assim, mamãe. 5 minutos pra mim tá ótimo. Acabou. Tipo, quando você sai... da sua cabeça que eu queria ser fácil, dessa briga com a realidade. Era pra ser mais fácil, isso é muito chato, eu tô muito cansado, esse menino é insuportável. Quando você se responsabiliza, ok, minha cabeça tá me contando um monte de história sobre a realidade, é cansativo, é difícil, e como é que eu vou lidar com isso? Tipo, eu, adulta, Elisama, vou lidar com isso, porque eu não posso esperar que ele um dia simplesmente acorde com um bom humor de mamãe e veja que lindo dia está fazendo lá fora. Tipo, eu não vou ficar esperando esse dia, sabe? Mas quem sabe também esse dia não vai ficar esperando, mas quem sabe seja uma possibilidade de ser o mais próximo disso a partir do momento que o Miguel acorde sabendo também. Hoje não vai ter aquela briga com a minha mãe com os gatos. Porque a gente já combinou que vai ter 5 minutos de quintal e tal. Né? Às vezes, assim, a gente vai percebendo também como que do nada a gente tem uma ideia e fica, bom, por um lado, por que eu não fiz isso antes? Por outro, resolvido. Um dos meus problemas estão a menos na minha vida agora, porque eu tive uma solução genial. Essa sua solução foi ótima. Assim, é uma solução eterna? Vai até o fim do ano? Não sabemos. Mas, assim, pelo menos essa semana... Eis a dúvida. E é aquela coisa, né? Como que essa situação específica diz muito da sua relação com o Miguel, no sentido assim, tipo, assim, agora eu tô, né, devariando porque eu não conheço a sua relação com o Miguel tanto quanto eu gostaria. Mas, assim, essa coisa de dividir o poder e decidir juntos, né, e dar essa cedida e fazer um combinado e tudo mais, como isso também dá pro Miguel a sensação de, caramba, os gatos também são meus, então eu também tô decidindo junto, minha mãe me ouviu e agora eu sinto que as coisas estão do jeito que eu quero. Então, da mesma forma que as coisas não estão do jeito que você quer e isso te deixa extremamente frustrada, deixa o Miguel. E agora o Miguel tá com as coisas um pouquinho mais do jeito que ele quer, né? E agora ele talvez acorde um pouco mais bem-humorado, porque realmente todo dia acordar, tipo, hoje eu vou ter que disputar com a minha mãe de novo dos gatos. Por causa do gato. E é isso. E assim, gente, a live fica salva, não se preocupem. A Jéssica tá perguntando, por que essas lives não podem ser mais tarde? Porque essa é a hora do filme. Os meninos estão assistindo a hora do cineminha aqui em casa. Então eu consigo fazer live em 3 horas do que eles são do cineminha, senão teria crianças. Mamãe, eu tô com fome. Senão eu ia assim, hoje. Então, assim, né, gente, por isso. Mas fica gravado e depois eu boto no YouTube. Mas é isso, Nanda. E eu acho que a gente só consegue chegar nesse lugar de vamos procurar uma solução juntos quando eu aceito que os meus sentimentos estão me impedindo de ver a realidade como ela é. Porque, assim, os nossos sentimentos, as nossas cabeças contam histórias pra gente. Essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada, muito bonitinha. E eu tava lavando os pratos com a Helena, né? Tava lavando os pratos e ela tava enxugando. E aí eu fiz assim, filha, eu te amo. Ela, eu sei, mamãe. Tipo, aquela mais prazer do mundo. Eu sei, mamãe. Décima vez não, que filha. ela fala isso. Fiz, não, filha, mas é importante pra mãe saber que você sabe que eu te amo. Você sabe que eu te amo, né?
Que é essa coisa, não basta amar. É importante que eles se saibam amados, né? Você sabe que eu te amo. Ela sei. Por que você tá me perguntando isso? É porque quando eu fiquei com raiva, eu falei que ninguém gosta de mim, é? Mamãe, deixa eu te explicar. É porque quando a gente tá com raiva, a raiva fala na sua cabeça assim, ninguém gosta de você. Aí às vezes eu acredito nela, mas depois que ela vai embora, isso passa. Eu achei tão bonitinho, assim, a Muito! clareza dela, sabe? De que no momento da Fantástico! raiva, a Está raiva no caminho fala pra você. certo. Ninguém gosta de você. Ela entendeu assim, não é a verdade, é só a minha raiva dizendo que ninguém gosta de mim. Quando a minha Aí, raiva passa, eu pessoal, se lembro, alguém mamãe, que aqui você tinha me alguma ama. dúvida do que é alfabetização emocional, é isso aí, ó. É a criança saber a diferença da vozinha que fala lá dentro e a verdade, né? E a verdade, é isso. E aí, gente, a Nanda travou. A Nanda travou pra mim. Vocês Ah, estão. você que Tá tudo. travou pra mim. Ah, tá. O que Peraí, que deixa eu houve, botar será? então na minha. Vou botar na minha rede de dados aqui, Tá, vou. porque vai que a minha internet. Não tô ouvindo a Nanda e não tô vendo a Nanda. Tô te vendo. Tá me vendo? Então tá. E aí é isso, essa coisa de que a gente conseguir identificar o quanto os nossos sentimentos, a nossa raiva fala na nossa cabeça. Esse menino não tem jeito. Esse menino é insuportável. Não vai, você não nasceu pra esse negócio de educar, você não nasceu pra esse negócio de ser mãe. Você nunca foi nem boa filha, imagine boa mãe. De onde você tirou que você ia É, saber e uma educar? coisa que é muito louca sobre essa voz é que se você tem, por exemplo, mais momentos, vamos supor que você é um dia ruim. Se você, durante um dia inteiro, você tem mais momentos de raiva do que momentos de não raiva, vai te dando a impressão de que essa voz, na verdade, é o que você pensa, e quando você tá bem, é que você. Aí você pensa coisas legais, aí você pensa assim, nah, mas eu já tô pensando nisso agora porque eu tô É, bem. E não o contrário, né? E não que, tipo assim, de vez em quando uma voz vem falar besteira na sua orelha e você não deve ouvi-la. Você começa a acreditar que de vez em quando uma voz fala coisas legais e você deve ignorar porque ela vai embora daqui a pouco. cara, e E o essa pior é não que a é quem gente você passa é, né? fases assim, né? Tem vezes que você passa fases assim de que você faz. Não, mas isso aqui é a exceção. Isso aqui não existe. Isso aqui, Isso, a o criança tá normal é bem, a tiro, criança porrada tá e bomba. tranquila. É. Miguel acorda, nossa, que dia lindo, e você tá tipo, ok, mas isso não é você, então não vou me apegar. Sabe? E às vezes a gente, Eu vou pegar. sem perceber, a gente tá, tipo, É. atrapalhando a criança de ver o quão legal é o Sim. dia que ela tá assim. Tipo, na verdade, ela acaba recebendo muito mais da gente quando ela não tá assim do que quando ela tá. Do que quando ela Então a tá gente acaba assim. alimentando ela não estar assim, né? Sim, Sem demais. perceber. Demais. E aí é por isso que essa consciência das nossas emoções ela faz tanta diferença. Do dia que você acorda e fala, cara, hoje tá muito difícil. Hoje eu não vou dar conta de ajudar essas crianças da forma que eu gostaria. Então, assim, eu preciso ouvir mais música, eu vou dançar mais, eu vou ligar pra uma amiga, assim. Hoje eu preciso de suportes emocionais, hoje eu preciso de alguma coisa pra me ajudar, porque senão o dia vai ser caótico. Mas Uhum. não, normalmente quando o dia tá caótico, você acorda mal, aí você pensa, ai, que dia hoje vai ser. É, não. E aí você passa o resto do dia alimentando aquele pensamento e brigando, e criança fala, e aí você briga mais com a realidade, como eu não queria ser mãe, como eu queria desaparecer, como eu queria dar uma pausa nesses meninos. E aí você passa o dia inteiro alimentando aquilo e ficando cada vez mais nervosa com as crianças, nervosa, sabe? Então E aí assim, desconectando delas, né? e desconectando. Então o lance de você assumir a sua responsabilidade do que você sente, tá nesse lugar de você entender que você tem direito de ficar mal, que você tem Uhum. direito de ficar triste, que você tem direito de querer sumir, que você tem direito de querer ficar na cama chorando o dia inteiro, que você tem direito de ser arrepender de ser mãe. Tipo, a gente tem Claro. direito dessas coisas todas, sabe? Mas que acolher todos esses sentimentos não te dá o direito de agir de um jeito merda com teu filho só porque você tá sentindo tudo isso, sabe? Então, assim, eu estou sentindo tudo isso. O que é que eu vou fazer com isso para que eu não sangre em cima dos meus filhos? Né? Então, Uhum. assim, tô sentindo toda essa dor. Tô hoje num dia super difícil. O que é que eu vou fazer? E aí,
o meu momento de ligar pra alguém, de falar, mamãe vai pro quarto, eu vou ligar pra uma pessoa e chorar um pouco. Ontem eu tive terapia. Foi um negócio divino que tinha terapia ontem. Então eu pude chorar, de soluçar, de babar na terapia. O que me fez um bem gigantesco, né? Gigantesco. De falar. Me fez um bem gigantesco. Se eu não tivesse tido terapia ontem, eu certamente teria ligado pra uma amiga. Certamente teria ligado pra alguém. Porque eu sei que eu fico melhor com as crianças quando eu tô num dia mal e falo com alguém antes. Sabe assim? É um E essa negócio que me consciência ajuda. é o fazer as pazes com seus sentimentos, que é você conseguir dizer assim, isso é o que eu tô sentindo, isso é o que eu preciso fazer, e isso tudo é eu sendo uma boa mãe, porque não faz Putz, sentido isso tudo eu sou uma boa nenhum. mãe, exatamente. Sabe, eu estou pedindo pro meu marido pegar as crianças e sumir lá pro andar de cima, porque você tem andar de cima, né, gato? Então você pode ter mais de um andar, você pode estar num andar e as crianças em outro. Então pede pro marido ir sumir com as crianças lá pra cima, com o gato, com o cachorro, com tudo, sabe? E você poder ficar num canto, cuidando de você, cuidando disso que você tá sentindo. Isso é ser uma boa mãe, é você conseguir não sangrar em cima das crianças, é você ter plena consciência do direito que você tem de estar sentindo essas coisas, do que você precisa, porque, caramba, muitos de nós ainda estamos aprendendo o que é que a gente precisa nesses dias. Né? Você ter a eloquência de preciso de ligar para um amigo, sei para qual amigo ligar, porque às vezes você está precisando de ligar para um amigo, e você liga para um amigo que fala um monte de besteira para você, que faz você se sentir muito Liga o pior. amigo errado, Liga para aquele amigo que fala assim, mas você já pensou na quantidade de gente que está sem leitos no hospital, as pessoas que estão perdendo parentes e você está em casa, e você fica tipo, mas eu não quero comparar a minha tristeza com a de ninguém. Então, também, assim, toda essa fazer paz com os seus sentimentos é você saber quem te faz mal, quem te faz bem, é você saber o que te faz bem. Sabe, sim, assistir tem um algumas filme mães. triste te deixa pior ou te deixa melhor? Nossa, eu várias vezes assisti um filme triste, é o que me ajuda a chorar o que eu precisava chorar. Tem Pois algumas é. mães solo falando aí, isso aí quando a gente tem alguém, quando a gente tá sozinha. Gente, põe um desenho pra criança, se você tá vendo que você tá no seu limite, sobe pra você chorar um pouco. Sabe? Agora na quarentena é muito, muito, muito difícil você ter apoio, né? Porque antes eu falaria, tá com vergonha de ligar pra amiga, mas liga pra amiga. Liga! A gente acha, porque a sociedade empurrou isso pra gente, quem pariu Mateus, que embale. Então a gente não tem É, muita coragem de ligar pra uma amiga que não tem filhos e falar, você pode ficar com as crianças hoje? Dependendo do nível de amizade que você exatamente. tem, sabe? Ah, não, mas eu não tenho coragem. Cara, assim, se a gente não tentar, a questão, sabe o que é desse negócio de pedir? Eu fiz até uma aula sobre isso no meu curso. É que a gente não se acha merecedora de. Então, como que eu vou ter a coragem de falar pra pessoa que eu preciso ficar sozinha? Sabe? Como eu vou ter a coragem de admitir que isso é importante, que eu mereço isso? Não, mas os filhos são Uhum. meus e eu que dei conta. E eu, sabe? Essa questão de você conseguir chegar pra alguém e falar. Me ajuda, Uhum. fique com eles E hoje sabe o que é uma curioso? É que às horinha. vezes a gente traz esses conceitos transgeracionais, né? Obviamente, Uhum. das nossas avós e da nossa mãe e tal. E a minha mãe não se dava o direito, não sei o quê. Mas quando você para pensar na sua infância, não condiz com esse discurso. Não. Porque muitas de nós fomos crianças que não estavam com essa mãe integralmente do nosso lado o tempo inteiro. E essa mãe Uhum. chorou, e essa mãe sofreu, e essa mãe foi cuidar da vida dela, e essa mãe. Sabe? Então a gente, tipo assim, às vezes também são conceitos que a gente traz que não condizem nem com a nossa própria, com a realidade da nossa própria infância. Sabe? Aham. Assim, eu vejo muito, muito isso, assim. Ah, porque eu trago da minha mãe, que minha mãe era forte, minha mãe era isso, minha mãe era aquilo. Tá, sua mãe era forte, isso, era aquilo, mas quando ela tava na cozinha cozinhando, ninguém podia chegar perto, tinha que deixar ela quieta Não lá. podia dizer oi. Né? É Seu pai exatamente assim. chegava do trabalho, ligava o Jornal Nacional, ninguém podia falar A com ele. Um ar e não podia a respiração era. Você tinha que tomar cuidado. Assim, Irritava. teoricamente, nossos pais viviam pra gente, era o que eles diziam pra gente. E a gente Uhum. aceitou isso como, nossa, meus pais fazem tudo por mim. Mas, cara, a maior parte das vezes eles não estavam com a gente de verdade. Eles estavam dividindo o Não. mesmo espaço com a gente. Eu vejo, inclusive, que essas gerações anteriores às nossas, eles tinham muito mais tempo para eles do que a gente, porque não tinha a culpa que a gente tem nisso, que acreditava que criança não tem que querer, que criança não tem opinião, que Sim. criança.
tem que ser, né, vista, não tem que ser ouvida, dava a eles o maior direito de assistir 3 horas de televisão sem você poder dar um pio, né? E ai de você se falasse um ai. Isso, então às vezes, assim, essa forma de educar os filhos que a gente se cobra tanto, foi uma coisa que nós não recebemos. Então a gente realmente está descobrindo agora. A gente está descobrindo o que é eu na minha casa, a gente tem o horário de fazer coisas sem nenhum pio, né? Mas porque eu e o meu marido, a gente é assim, chato com a história da rotina da noite. Né? Assim, o que me faz, eu brinco que o que me faz ser uma boa mãe durante o dia é saber que meus filhos dormem 7h30. Eu sei que. Gente, depois das 9 eu viro abóbora. Não tem eu como, viro 20 abóbora. horas, 25, eu já sou uma outra pessoa. Completamente. Inclusive, assim, teve um dia que eu tava vendo filme que eu lembro que eu pensei assim, cara, vocês estão dormindo ali no quarto. É como se eu tivesse desligado do fato de eu sequer ter. Sabe, assim? Tipo, é como se fosse um horário que a minha casa fosse só a sala. Sabe? Eu tava, tipo, sei lá, na segunda ou terceira taça de vinho, era um sábado, alguma coisa assim. E eu fiquei, tipo, calma, gata. Você não tá com 20 anos de novo, sabe? Você não tá com 20 anos. Eu tava, tipo, amanhã às 6 horas tá todo mundo acordado. Espera, amanhã você acorda às 6, sabe? Assim, tipo assim, mas eu fiquei tipo, caraca, esqueci. Tipo assim, foracluí aquela parte da minha vida, entendeu? Então é importante a gente também ter. Tem muita, mas eles amam muita live minha que eu falo sobre os. Porque as pessoas, cadê seus filhos? As minhas lives são as novas. Cadê os meninos? Blá, 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 porque onde é que eles estão? Não sei o quê. E aí eu falo, os meus filhos dormem 7h30. Dormem cedo. Gente, pra mim é essencial. E as pessoas vão à loucura. Falam, nossa, como que isso é possível? Impossível na minha vida. Meu filho dorme meia-noite. Eu falo, gente, vocês não dou conta de uma surtar. criança dormir meia-noite. Eu não consigo imaginar uma estrutura familiar saudável com um pai e uma mãe que só ficam, tipo, sozinhos depois de meia-noite. Eu não consigo imaginar assim, e aí elas falam, e aí eu vou botar meu filho pra dormir, eu tô muito cansada, eu durmo. Eu falo, claro, é meia-noite, você tinha que ter dormido às 10. Sabe? E aí depois, quando eu falo que os meninos acordam às 6, fica tipo, nossa, Deus me livre meu filho acordar às 6. Eu falo, lógico, seu filho tem que dormir meia-noite, se seu filho acordar às 6, tá ferrado, né? Mas assim, eu acordo às 6 plena. Eu acordo descansada, porque meus filhos foram dormir às 8, eu fiquei me divertindo, fazendo o que eu quis até às 10. Fui dormir 10, 10h30 e dormi até às 6. Então é o que eu faço. Bastante, assim, você descreveu exatamente a minha rotina. Pra mim, assim, quando tem um aniversário, uma festinha, uma coisa, eu já acordo, Nanda, juro por Deus, pensando. E aí, essa coisa, cara, da responsabilidade pelo que a gente sente. Você conheceu os seus limites. Eu já acordo pensando, hoje vai ter filho pra cuidar até 11 horas, 12 horas da noite, porque a gente vai pra uma festa. Então, assim, eu já, juro por Deus, já acordo pensando. Hoje eu vou ser mãe por algumas horas a mais do que eu estou acostumada. Então eu preciso me acalmar. Hoje não vai ter meu tempo sozinha, eu preciso levar numa boa. E aí eu vou me preparando pra ter mais paciência com eles, porque eu sei que eu tenho um limite. Eu sou uma pessoa do dia. Elisama é uma pessoa do dia. Se eu funciono muito bem durante o dia, e aí vai anoitecendo e eu vou minguando também. Na época que eu ia pra balada, pra festa, eu lembro que as minhas amigas me pegavam em casa às 7 da noite pra gente ir pra balada às 11. Porque se elas me deixassem em casa e me ligassem às 11, eu nem atendia. Eu já estava dormindo há muito Eu já estava tempo. pronta pra minha noite às 11. Exatamente. Gente, a minha noite já aconteceu. Exatamente. Por que as pessoas faziam balada total? Agora é hora de acabar a minha noite. E aí elas me pegavam às 7 pra me manter acordada pra gente conseguir ir pra boate, que só abria às 11, meia-noite. Então, assim, eu sou uma pessoa do dia. E aí, a rotina dos meus filhos sempre foi assim. E Miguel é uma criança que sempre acordou cedo. Eu já tentei de tudo pra ele tentar acordar, pra ver se ele acordava às 6. E ele sempre acordava às 5. Agora, com quase 8, é que ele tá acordando às 7. Sabe assim, mas é milagre. Ele tá acordando às 7 horas da manhã. Eu vou nem falar muito pra não perder, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, daqui a pouco... Mas eu acho que também é pelo fato que a gente tá morando em São Paulo.
E aqui fica escuro até mais tarde, né? Na Bahia, 5 Ah, horas, o sol sim, tá lá. mais pra baixo, né? Na Bahia, o sol já tá lá No 5 horas, norte, já tá esquentando tudo na vida. Então, assim, eu acho, no eu Nordeste creio que dura é muito o isso. dia. É, o dia é bem maior. Até no Então, assim, inverno, né, menina? até no inverno. Tipo, a gente acorda cedo. Quando eu vinha pra cá, as primeiras vezes que eu vim pra cá, pra São Paulo, pra dar palestra e tal, que eu precisei, tipo, acordar 6 horas pra pegar voo e que via tudo escuro. Gente, mas são 6 horas mesmo? Tipo, tudo escuro. Mas como assim tá tudo escuro? Tipo, que É mundo é estranho esse? pra gente, né? Que mundo é esse? Quando eu fui a Porto Alegre no começo desse ano, fui pro Natal Luz, eu fiquei chocada que deu 20, 30, tava sol, assim, sol de são 10, é É meio-dia louco, né? agora, sabe? É louco. E eu Não, tipo, e manter gente, a rotina aqui, não, você não tá entendendo. Porque assim, nossa a gente chegou senhora. aqui, e aí o nosso horário de jantar é às 6, 6h30. Até às 7 no máximo a gente tá jantando, que aí eles escovam os dentes. Eu sou a louca dos programas de reforma e de culinária. Eu Eu amo. lembro, você me falou isso uma vez. Eu amo. E aí a gente assiste junto, tipo, final do dia, que não é desenho nem nada, é programa de culinária. Acho que eles já vão ficando com sono no próprio programa. E aí depois a Aqui, gente vamos lê o ver esse livro e vai programinha dormir. da mamãe aqui, né? Das crianças. É muito engraçado que eles falam, mamãe, você viu o que ele fez com aquela reforma? Eu acho que ele botou pouco açúcar. Dá muita risada. Eles já são comentaristas. E assim, essa é a nossa rotina de sono. Só que assim, 6 horas aqui, 6h30, ainda tá de tarde. Pelo menos quando a gente chegou. Aí eu falei, gente, é hora de jantar. Mas tá de tarde. Eu disse, tá de tarde, mas são 6h30. Mas tá de tarde, ainda não é de noite. Eu Eu só almoço sou mãe até as 6h30. 20, gato. Não tô nem aí pro sol. Não faz Mas o diferença. sol! E aí você vê como eles funcionam muito ligados na natureza, né? Sim, Tipo muito. assim, esse relógio junto com o sol, né? E aí É. a hora de dormir. E eu assumo muito claramente, eu sempre digo que depois das 9 eu viro abóbora. Sim, o meu limite, 9 horas eu tenho que estar sentada vendo uma série, lendo um livro, fazendo alguma coisa com meu marido. Eu preciso disso. Isso me faz uma mãe melhor. Então eu sim, acordo 6 horas da manhã sem problema nenhum. Não tem problema se eu consigo dormir nesse meu horário, se eu consigo organizar. Porque 10 horas eu tô dormindo. Ontem eu dormi 9 Uhum. horas. Ontem eu Eu tava já mais dormi cansada, eu várias tava vezes, 9 horas. triste. Dormi 9 horas. Eu dormi 9 horas. Então, assim, esse é o meu jeito de funcionar e a forma que a gente conseguiu organizar a casa e o funcionamento da gente aqui, sabe? Mas é isso, a gente falando sobre o sentimento, do quanto a gente assumir, nossa, depois desse horário eu fico mais desgastada, daí eu fico mais nervosa, daí eu brigo mais. Sabe, tipo, cara, isso não é um julgamento de que eu deveria, mas eu deveria aguentar. Mas eu deveria, se eu fosse uma mãe boa, eu era uma mãe que aguenta menino até meia-noite. Se eu não tô aguentando, então eu não sou uma mãe boa. Então, sabe, É. esse monte de quesitos que a gente botou pra ser uma mãe legal, de ser uma mãe Sim, legal, não, sim. meus filhos não tiram cochilo mais há muitos anos. Alguém Uhum. perguntou se os filhos da gente tiram cochilos. Os meus não tiram há muito Não, tempo. os meus não. Desde muito tempo também. Muito tempo. Tipo assim, acordam e vão o dia inteiro ligados, 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 até a hora que eles vão desligando mesmo. O Miguel, às vezes a gente sai, vai festinha de amigo, alguma coisa. Várias vezes, ele encostou em mim às 10 horas, que é o limite extremo dele, e falou assim, ó, gente, meu filho tá desligando, assim, eu já vou que a bateria dele tá acabando. Aí as Não, eu pessoas já falam, mas neguei eles festa aqui nesse amam. horário. Eu já falei, As pessoas gente, falam, eles infelizmente amam, não mas quero. esses meninos se divertiram. Gente, mas olha pra ele não tá se divertindo, ele está E é desabando. chato, né? Você ter que insistir, tipo, olha, eu conheço meu filho conheceu, eu vou levar meu filho, deixa o seu filho aí. Não tô pedindo pra ir todo mundo embora, né? Essa Mas sou essa coisa eu. de. E é engraçado porque às vezes essa coisa de você ficar, ai, não, né? Como você disse, assim, não aceitando, eu devia ser mais ativa nesse horário, eu devia. Uhum. Essas coisas também são muito assim de expectativas, né? De quem que são essas expectativas? Quem acha que eu deveria Uhum. estar super agitada nesse horário, sabe? Assim, e eu fico pensando também a quantidade de coisas que, quando a gente é mãe, a gente não pode, por exemplo, eu tenho que. Eu faço lives, ok, todas nas segundas-feiras. Eu tenho que fazer live depois de 9 da noite, porque é o horário que os meninos estão dormindo e tal, eu tô com eles durante o dia, não sei o quê. Só que eu sou uma pessoa do dia igual a você. Então, com certeza absoluta, não é, né, todas as coisas que eu preciso fazer com a casa em silêncio, que é uma demanda minha, uma necessidade que eu tenho,
tem muita coisa que agora na quarentena, né? Deixar isso claro, durante a quarentena, os meninos não estão indo para a escola, então eu só consigo fazer depois de 9 horas da noite. E depois de 9 horas da noite eu não produzo tanto quanto Ei, eu eu também não. produziria se eles tivessem, porque os meninos sempre foram para a escola de manhã. Então, o meu horário de maior produtividade era o horário que os meninos estavam na escola. Produtividade, eu estou falando de trabalho. Então, se eu tenho que escrever alguma coisa que depende da minha criatividade, que depende do meu empenho, e na quarentena, esse é o horário que os meus filhos estão acordados, não estão em escola nenhuma, não tenho o mínimo interesse de estar assistindo televisão nesse horário. Então, tipo assim, né? Se, por exemplo, eu pego uma manhã e deixo a manhã inteira na frente de televisão, a manhã inteira na frente do celular, porque eu preciso produzir, eu preciso trabalhar, e o meu horário é de manhã, estar em paz com isso, que eu acho que é o pulo do gato, assim, que é você entender assim, caramba, eu preciso produzir, estamos numa quarentena, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa mãe. Putz, Tô essa deixando meus consciência filhos de na que não vai, televisão. isso não vai abalar. Não, entendeu? Isso não vai fazer com que no momento que eu acabar aqui eu esteja 100% com eles, isso não vai fazer que o direcionamento da educação que eu estou dando para eles não seja o melhor que eu posso dar na minha vida. Isso não vai fazer com que eles não se sintam amados, queridos, pertencentes, participando, sabe? Assim, responsáveis dentro da casa. Então, eu acho que não é esse o momento. O momento de você decidir se você se acha uma boa mãe ou não, né? Não deve ser esse. Eu acho que é isso que é você estar em paz, isso que você descreveu aí, de você saber se você é uma pessoa que produz mais de manhã, se você é uma pessoa que produz mais de noite, de você saber quais são as necessidades básicas do seu dia antes de você dormir. Eu preciso ter um momento Putz, com meu marido, eu preciso isso. assistir uma série, eu preciso ler um livro. Você ter consciência dessas suas necessidades, das suas demandas, de como você se sente com relação a cada coisa. Eu acho que isso é o fundamental, é o que Nossa, vai e te assim, manter a Nanda, sanidade, né? essas necessidades básicas, elas não são uma lista de desejo. Porque às vezes a gente Aham. bota aquela lista gigante de coisas e termina o dia na merda porque fala, mas eu não consegui fazer nada. Não, necessidade básica, gente. O que é necessidade básica? Tipo, eu tomo banho todos os dias ao acordar. Pode estar 11 graus aqui. Eu tomo banho ao acordar. É um negócio que me faz acordar lembrando que eu existo. Então Uhum. eu gosto de tomar banho, de, sabe, tipo assim, meus filhos sabem que é sagrado. Ninguém fala um ai na hora que eu entro no banheiro. Mamãe está no banheiro. Tipo, eu acordo, eu faço meu cocô, eu troco a minha porta, tipo, depois que acaba o cocô, eu até destranco. Mas eles até podem entrar enquanto eu tô tomando banho. Mas agora o meu cocô é Mas boa sagrado, sorte, né? ninguém É. interfere. Não, Então, mas assim, e e aí eu fui esse reconhecimento, reconhecendo né? É um reconhecimento, né? Aqui, todo mundo. isso. Tá, essa é a minha necessidade de Isso manhã. é Miguel, qual é a importante pra sua? mim. Né? Pois é, isso. Pega pra todo Vamos mundo. respeitar aqui o de todo mundo. Porque a gente, cara, a gente precisa ter consciência pra gente saber o que a gente vai cuidar. E aí, essa é a merda da gente não ter desenvolvido a responsabilidade emocional, que a gente não sabe o que a gente precisa. Porque, assim, o É. sentimento é uma bússola que aponta pra tua necessidade. Se você não cuida do Uhum. que você sente, você não sabe o que você precisa. Então, se Uhum. você não cuida do que você sente nem do que você precisa, a moça vai ser infeliz. E você não vai saber o que você vai cobrar dos outros. Aí o que acontece? A gente cobra que o outro atenda necessidades que a gente nem tem a consciência que tem. E que a Isso. gente nem sabe como esse outro pode agir para atender. Isso é a coisa mais chocante que eu achei na comunicação não violenta, né? Que é quando ele fala assim, na hora de você fazer a observação, né? É como que a comunicação autêntica é você ter uma consciência do que você quer, do que te magoa, né? Do que você sente, porque via de regra a gente está sempre exigindo que o outro saiba essas coisas. Porque a Sempre, gente não faz a sempre. mínima ideia. Você tá Tipo, como é que você mal-humoradaça, se você tá sente revoltada. respeitada? Você tá revoltado, Como é você que não você se sabe sente nem por quê. cuidada? Aí você olha pra É. pessoa e fala, você podia entender que eu não tô bem. Eu falo, gata, você entendeu que você não tá bem? Porque tem que E o começar que por é, aí. pois é, e assim, e o que é O que entender que que você te não tá levou bem? aí? Qual é a Hum, atitude que o outro pode ter pra te mostrar que entendeu que você não tá bem? Sabe, tipo assim, é muito mais complexo. Aí você não é, olha seu sentimento, então você não sabe o que você tá sentindo. Imagine dizer pro outro como ele pode agir pra atender aquela necessidade que você não tem a mínima consciência, meu amor, de que necessidade é essa. Então, assim, exatamente. entender, fazer as pazes com o que você está sentindo é o começo de você começar a entender melhor quem você é. Porque a Isso, gente e não tem aí botão de ligar e desligar sentimento, sabe? e é um modelo, né? É um modelo, porque se a sua criança começa a fazer esse exercício com 7 anos,
Eu fico pensando, igual essa coisa, por exemplo, de manhã eu tenho que tomar banho, é uma necessidade importante para mim, né? Eu acho que muitos de nós tivemos pais que tiveram isso. Jornal Nacional, cozinhar não entra na cozinha. E é interessante também a gente exercitar esse estar em paz com os nossos sentimentos, buscar o máximo que a gente puder de trazer esse questionamento para fora também, na frente dos nossos filhos, para ensinar a eles isso. Então, aqui, Miguel, eu tomo banho quando eu acordo. E você? O que é o que te faz bem de manhã? Sabe? É ficar 5 minutos com os gatos? Porque se for, vai ser igual meu banho. Vai ser todo dia de manhã. É sagrado. Isso vai ser sagrado. Isso. E porque eu te vejo, eu te ouço, você é importante, entendeu? E eu quero que você aprenda a identificar suas demandas. Porque eu quero que você chegue com 30 e poucos anos que nem eu, e você saiba olhar e dizer assim, eu sei o que eu preciso de manhã. Não seja esse esforço brutal que a gente vai fazendo para aprender assim. Cara, acho que 100% das mães que eu atendo, e dos pais são poucos, né? Normalmente é o casal, quando é pai, assim, que eu atendo, você vai perguntar, tá, ok. Aí eu não tenho paciência, eu grito lá, o que a gente faz bem? O que é que te ajuda a melhorar quando você tá triste? Tela azul. O que é que te ajuda a melhorar quando você tá com raiva? Eu com a 6 e 6. Tipo assim, a gente não consegue ligar uma coisa com a outra, sabe? Você não sabe o que te cuida. Você não sabe o que te faz sentir melhor. Às vezes você melhor. sabe como acalmar seu filho, mas não sabe se acalmar, né? Não sabe, não sabe reconhecer. Gente, já tem 1 hora de live. O Instagram já vai desligar na nossa cara. Nanda, se despede das pessoas, amor. Bom, pessoal, olha só, na semana que vem eu vou fazer uma coisa chamada Semana SOS Quarentena, que eu vou fazer as 4 lives mais pedidas pelos pais, com dicas para lidar com essa quarentena sem surtar. Então, quem gostar da proposta, entra lá no meu Instagram, 9 horas da noite, segunda, terça, quarta, quinta. Essa linda! Gente, lembre de comprar o Porque Gritamos. Porque Gritamos, que está em pré-venda. Tem no Amazon, tem um monte de lugar, mas no Amazon ele tem brindes, tá? Tem brindes. Isso. Tem uns imãs geladeiros de brindes. E no dia 11 começa a jornada da educação não violenta. Ele vai ser enviado na segunda-feira. Então, a partir de segunda-feira, ele começa a ser distribuído pelo país. Quando eu receber o meu, eu posto no Stories. Que lindo! É isso, gente. Muito, muito obrigada. Nanda, eu amei! Que saudade de você, amiga. Adorei. Ridículo a gente só tá fazendo agora, tá? Vale dizer. Ridículo, tanto tempo. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Gente, beijo. Demorou. Amei. Vamos fazer mais. Vai ficar gravado 24 horas e depois já vai lá pro YouTube, tá bom? Beijo. Beleza. Beijo, brigadíssima. Tchau.